Imagina você acordar uma manhã, abrir o seu celular e ver uma notícia que praticamente ninguém esperava. Uma montadora que passou décadas sendo conhecida pelos seus carros a gasolina confiáveis, pelos seus motores que nunca quebram, pela sua reputação de carro que dura para sempre, simplesmente aparece com um veículo elétrico tão avançado que fez engenheiros da Tesla, da BYD e da Toyota pararem tudo o que estavam fazendo para prestar atenção. Não é exagero. É exatamente isso que aconteceu quando a Honda revelou o seu novo EV para o mundo. E sabe o que é mais surpreendente? A Honda não estava na conversa principal sobre carros elétricos faz tempo. Enquanto a Tesla dominava as manchetes, enquanto a BYD quebrava recordes de vendas na China e no mundo inteiro, enquanto a Toyota ainda debatia se deveria apostar de verdade nos elétricos, a Honda estava trabalhando em silêncio. Desenvolvendo, testando, refinando. E quando ela finalmente abriu as cortinas, o que o mundo viu deixou muita gente com a boca aberta. O carro se chama Honda Zero Series, e esse nome não foi escolhido por acaso. Zero emissões. Zero compromissos. Zero desculpas. A Honda quis mandar uma mensagem clara. Isso não é uma tentativa tímida de entrar no mercado elétrico. Isso é uma declaração de guerra. Mas por que agora? Por que a Honda esperou tanto tempo para mostrar as cartas? A resposta para isso é muito mais inteligente do que parece. Enquanto os concorrentes corriam para lançar qualquer coisa com bateria para não ficar para trás, a Honda fez o oposto. Ela esperou o momento certo. Estudou os erros dos outros. Aprendeu com cada falha que a indústria cometeu nos últimos 10 anos. E usou tudo isso para construir algo diferente. Segundo dados da International Energy Agency, o mercado global de veículos elétricos cresceu mais de 35% em 2023. A competição nunca foi tão brutal. E é justamente nesse cenário que a Honda decidiu entrar com tudo. Você ainda confia mais nos carros a gasolina ou já está de olho nos elétricos? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Tudo bem. Agora vamos entrar no que realmente importa. Porque falar que um carro é incrível ou revolucionário é fácil. Qualquer empresa faz isso. O que separa um lançamento verdadeiro de um lançamento de marketing é o que está dentro da máquina. E é aqui que a Honda começa a mostrar por que esse veículo é diferente de tudo que você já viu antes. Vamos começar pela bateria. A Honda Zero Series usa uma arquitetura de bateria completamente repensada. A empresa desenvolveu um sistema que eles chamam de Thin, Light, Endwise, fino, leve e inteligente. Traduzindo para o mundo real, a bateria ocupa menos espaço dentro do carro, pesa significativamente menos do que as baterias convencionais dos concorrentes e ainda assim entrega uma autonomia que chega a impressionantes 500 km com uma única carga. Isso não é pouca coisa. É o tipo de número que faz o motorista comum parar de se preocupar com aquela ansiedade que todo mundo sente quando pensa em ficar sem bateria no meio da estrada. Mas a bateria é só o começo. O que realmente chamou a atenção dos especialistas foi o sistema de inteligência artificial integrado ao veículo. A Honda chamou isso de Azimuth, uma homenagem ao famoso robô da empresa, e é basicamente o cérebro do carro. Esse sistema aprende com o seu estilo de direção. Ele analisa as suas rotas favoritas. Ele entende quando você prefere economizar energia e quando você quer um pouco mais de potência. Com o tempo, o carro literalmente se adapta a você. É como ter um carro que te conhece de verdade. E tem mais. A Honda repensou completamente o design da cabine. Esqueça aquele painel cheio de botões que ninguém sabe para que serve. A Honda Zero Series tem um interior que parece mais uma sala de estar do futuro do que um cockpit de carro. Uma tela panorâmica que se estende por quase toda a largura do painel. Materiais sustentáveis em todos os acabamentos. E um sistema de som desenvolvido em parceria com engenheiros de acústica que trabalham com gravações de estúdio profissional. Sabe aquele detalhe que você só percebe quando senta dentro do carro e pensa, nossa, isso foi pensado para mim. É exatamente isso que a Honda quis criar. E segundo os primeiros jornalistas que tiveram acesso ao veículo durante o CES 2024 em Las Vegas, essa sensação é real. Um dos repórteres da Motor Trend descreveu a experiência como entrar em um produto da Apple, mas que anda. A eficiência energética também merece destaque.
A Honda conseguiu reduzir o consumo de energia do veículo em aproximadamente 18% em comparação com modelos elétricos anteriores da própria marca. Isso foi possível graças a uma combinação de aerodinâmica radicalmente melhorada. O coeficiente de arrasto do carro é um dos mais baixos já registrados em um veículo de produção em massa e um motor elétrico de nova geração que desperdiça muito menos energia em forma de calor. E por falar em motor, a Honda não colocou apenas um. A versão de maior desempenho da Zero Series vem com tração nas 4 rodas e 2 motores que juntos entregam uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. Para colocar isso em perspectiva, isso é território de carro esportivo, dentro de um SUV elétrico de família. É muita coisa para processar, eu sei. Mas espera, porque a gente ainda nem chegou na parte que deixou os engenheiros da Tesla e da BYD realmente desconfortáveis. E acredite, essa parte é ainda mais impressionante. Aqui é onde a história fica realmente interessante. Porque até agora a gente falou de bateria, de design, de performance. Coisas que, convenhamos, outras montadoras também estão trabalhando. Mas existe uma camada de tecnologia dentro da Honda Zero Series que é diferente. Uma camada que os engenheiros de Palo Alto e de Shenzhen estão estudando com muito cuidado agora mesmo. E não é por acaso. Vamos falar sobre o que a Honda chama de IN Architecture, a plataforma tecnológica completamente exclusiva que serve de base para toda a linha Zero Series. Mas não pense que isso é só um nome bonito de engenharia. Essa plataforma foi construída do zero, literalmente do nada, especificamente para veículos elétricos. Isso é mais importante do que parece. Sabe por quê? A maioria das montadoras tradicionais, quando começou a fazer carros elétricos, pegou plataformas que já existiam, feitas para motores a combustão, e simplesmente adaptou para receber uma bateria e um motor elétrico. É como pegar uma casa antiga e tentar transformar ela em um apartamento moderno. Você consegue fazer funcionar, mas nunca fica perfeito. Sempre tem alguma coisa estranha, algum espaço desperdiçado, alguma limitação que você não consegue resolver. A Honda fez diferente. A IN Architecture foi desenhada pensando em elétrico desde o primeiro parafuso. Isso significa que cada centímetro do chassi foi otimizado para esse tipo de veículo. O peso foi distribuído de uma forma que simplesmente não é possível em plataformas adaptadas. E o resultado prático disso é um carro que dirige de um jeito que os motoristas descrevem como colado no chão, estável, preciso e com uma resposta de direção que parece instantânea. Mas a tecnologia que realmente tirou o sono da concorrência tem um nome específico: Honda Sensing 360 com inteligência artificial generativa. Sim, você leu certo. A Honda integrou inteligência artificial generativa, o mesmo tipo de tecnologia por trás de ferramentas como o ChatGPT, diretamente no sistema de segurança e assistência do veículo. E o que isso significa na prática é algo que vai além de qualquer sistema de piloto automático que você já viu. O Honda Sensing 360 não apenas detecta obstáculos ao redor do carro. Ele prevê o que vai acontecer. O sistema analisa o comportamento dos outros veículos, dos pedestres, das condições da pista e usa a inteligência artificial para antecipar situações de risco antes que elas se tornem emergências. Em testes realizados pela própria Honda em circuitos fechados no Japão, o sistema foi capaz de identificar e reagir a situações de perigo em média 0,3 segundos mais rápido do que os melhores sistemas dos concorrentes. Isso pode parecer pouco. Mas a altas velocidades, 0,3 segundos é a diferença entre um susto e um acidente grave. E tem um detalhe técnico aqui que é simplesmente genial. A maioria dos sistemas de direção autônoma usa câmeras e sensores que funcionam bem em condições ideais, dia claro, pista seca, boa visibilidade. Mas, e quando chove forte? E quando o sol está no ângulo errado e ofusca a câmera? E quando a sinalização da estrada está apagada? É nesses momentos que muitos sistemas falham. A Honda resolveu esse problema combinando câmeras de alta resolução com LiDAR, um sistema de mapeamento a laser, e radar de longo alcance em uma fusão de dados que o sistema de inteligência artificial interpreta em tempo real. O resultado é um veículo que enxerga o ambiente ao redor com uma clareza que nenhum outro carro de produção em massa entrega hoje. Agora pensa comigo. A Tesla tem o Autopilot, que é impressionante.
A BYD tem sistemas avançados de assistência à direção. Mas nenhuma das duas chegou ainda nessa combinação específica de inteligência artificial generativa com fusão de múltiplos sensores em um pacote acessível para o consumidor médio. E é exatamente por isso que engenheiros das duas empresas foram vistos nos eventos de apresentação da Honda, tirando fotos, fazendo anotações e fazendo perguntas que as equipes de relações públicas da Honda educadamente se recusaram a responder. Mas espera! Porque ainda tem uma coisa que a Toyota está perdendo o sono. E essa parte envolve dinheiro, estratégia e o futuro inteiro da indústria automobilística. Vamos falar sobre a Toyota por um momento. Porque essa parte da história é fascinante. E é também um pouco irônica. A Toyota é, sem exagero, uma das maiores e mais respeitadas montadoras do planeta. Por décadas, ela definiu o padrão de qualidade, confiabilidade e inovação na indústria automobilística. Foi a Toyota que popularizou os carros híbridos com o Prius. Foi a Toyota que ensinou o mundo a fabricar carros com menos desperdício através do famoso Toyota Production System. É uma empresa que tem mais de 85 anos de história e que vende mais de 10 milhões de veículos por ano em todo o mundo. Mas existe um problema. Um problema grande. E a Honda acabou de tornar esse problema ainda mais visível para todo mundo ver. A Toyota apostou pesado em uma tecnologia chamada hidrogênio. Enquanto o resto da indústria corria para os carros elétricos a bateria, a Toyota insistiu que o futuro estava nos veículos movidos a célula de combustível de hidrogênio. Investiu bilhões de dólares nessa tecnologia. Desenvolveu o Toyota Mirai, um sedã movido a hidrogênio que existe desde 2014. E continuou defendendo essa aposta mesmo quando o mercado de elétricos a bateria explodia ao redor dela. O resultado? Enquanto a Tesla vendia milhões de carros, enquanto a BYD se tornava a maior vendedora de veículos elétricos do mundo, enquanto até montadoras menores lançavam EVs competitivos, a Toyota ficou para trás na corrida elétrica. Em 2023, a empresa vendeu apenas cerca de 100 mil veículos totalmente elétricos no mundo inteiro. Para comparar, a BYD vendeu mais de 1,5 milhão só de elétricos puros no mesmo período. É uma diferença que machuca. E agora entra a Honda, que é, convenhamos, a irmã mais nova da Toyota no mercado japonês. As duas empresas competem diretamente há décadas. Existe uma rivalidade histórica entre elas que qualquer fã de carros conhece bem. E ver a Honda chegar com uma tecnologia tão avançada, com uma plataforma tão bem pensada, com números tão impressionantes, é o tipo de coisa que faz os executivos da Toyota perderem o sono de verdade. Mas o que realmente preocupa a Toyota não é só o carro em si. É a estratégia por trás dele. A Honda não lançou apenas um veículo. Ela lançou uma plataforma inteira. A linha Zero Series é composta por múltiplos modelos que vão desde sedãs compactos até SUVs de grande porte, todos baseados na mesma arquitetura. Isso significa que a Honda pode escalar a produção rapidamente, reduzir custos através de economia de escala e cobrir praticamente todos os segmentos do mercado com uma única base tecnológica. É exatamente o tipo de movimento estratégico que a Toyota fez com os híbridos há 20 anos. E agora a Honda está fazendo com os elétricos. A ironia é quase poética. Existe também um fator geográfico que torna tudo isso ainda mais delicado para a Toyota. A Honda anunciou que vai priorizar o mercado norte-americano para o lançamento da Zero Series. E não é por acaso. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado de veículos elétricos do mundo, atrás apenas da China. E com os incentivos fiscais do Inflation Reduction Act americano, que oferece créditos de até $7.500 para compradores de EVs fabricados na América do Norte, a Honda está em uma posição privilegiada. A empresa já tem fábricas nos Estados Unidos e está expandindo sua capacidade de produção especificamente para atender essa demanda. A Toyota, por outro lado, ainda está correndo para adaptar suas operações americanas para a produção em escala de elétricos. Está atrasada. E sabe disso. Se você quer continuar acompanhando as novidades mais insanas do mundo da tecnologia e dos carros do futuro, se inscreve no canal agora. Porque o que a gente ainda vai mostrar aqui vai deixar você com a cabeça girando, e você não vai querer perder nenhum vídeo. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? No final das contas, quem realmente ganha com essa guerra toda não é a Honda, não é a Toyota, não é a Tesla. É você, o consumidor.
E a próxima sessão vai mostrar exatamente por quê e quanto isso vai custar no seu bolso. Certo! Chegou a hora de falar sobre o que todo mundo quer saber. Porque você pode ter a tecnologia mais incrível do mundo, o design mais bonito, a inteligência artificial mais avançada. Mas se o preço for absurdo, se o lançamento for confuso, se o consumidor comum não conseguir colocar as mãos no produto, tudo isso não vale nada. E é aqui que a Honda fez algo que poucos esperavam. Algo que mudou completamente a conversa. Vamos começar pelo preço. A Honda anunciou que a linha Zero Series vai ter um preço inicial de aproximadamente $35 mil nos Estados Unidos. Agora, para você entender por que esse número é tão importante, precisa de contexto. O Tesla Model Y, que é o carro elétrico mais vendido do mundo, começa em torno de $43 mil. O Volkswagen ID.4 fica na faixa dos $38 mil. E a maioria dos EVs com tecnologia comparável à da Honda Zero Series está bem acima dos $40 mil. A Honda entrou com um preço abaixo da concorrência, com tecnologia igual ou superior. Isso é o tipo de movimento que muda mercados inteiros. E tem o fator dos incentivos fiscais americanos que a gente mencionou antes. Com o crédito de até $7.500 do Inflation Reduction Act, um comprador americano pode adquirir a Honda Zero Series por menos de $28 mil efetivamente. Para colocar isso em perspectiva ainda mais clara, esse é o preço de um Honda Civic a gasolina bem equipado. Você está basicamente pagando por um carro popular e levando para casa um veículo elétrico com inteligência artificial, autonomia de 500 km e aceleração de carro esportivo. Isso é extraordinário. Mas o Brasil? Muita gente vai perguntar sobre isso. E a resposta honesta é: a Honda ainda não confirmou datas oficiais de lançamento para o mercado brasileiro. Mas existem sinais muito claros de que o país está no radar da empresa. A Honda tem uma presença industrial sólida no Brasil, com fábricas em Sumaré e Tirapina, em São Paulo. A empresa já vendeu mais de 5 milhões de veículos no país ao longo de sua história aqui. E com o crescimento acelerado do mercado de elétricos no Brasil, que registrou aumento de mais de 90% nas vendas de EVs em 2023 segundo dados da ABV, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, seria um erro estratégico enorme ignorar esse mercado. A estimativa de especialistas do setor é que a Honda Zero Series chegue ao Brasil entre 2025 e 2026, com preços que provavelmente vão girar entre R$250 mil e R$320 mil, dependendo da versão e dos impostos de importação. Não é barato para os padrões brasileiros, é verdade. Mas quando você compara com outros elétricos premium disponíveis aqui, como o Tesla Model 3, que custa acima de R$350 mil no Brasil, a Honda entra em uma posição muito competitiva. E tem outro detalhe do lançamento que merece atenção especial. A Honda não vai vender a Zero Series apenas nas concessionárias tradicionais. A empresa anunciou um modelo de vendas híbrido, sem trocadilho, onde o consumidor pode configurar e comprar o carro completamente online, com entrega em casa, e ainda ter a opção de ir a uma concessionária física para test drive e suporte técnico. Isso é diretamente inspirado no modelo que a Tesla popularizou e que provou ser extremamente eficiente para reduzir custos operacionais e melhorar a experiência do cliente. A Honda também anunciou parcerias com redes de recarga. Nos Estados Unidos, a empresa fechou acordo com a Electrify America para oferecer aos compradores da Zero Series acesso gratuito a sessões de recarga rápida durante os primeiros 2 anos após a compra. A recarga rápida da Honda Zero Series é capaz de adicionar até 200 km de autonomia em apenas 15 minutos. Isso significa que uma parada rápida durante uma viagem longa, o tempo de tomar um café, é suficiente para continuar o caminho com tranquilidade. E você, já pensou em trocar seu carro por um elétrico? Ou ainda tem algum medo, alguma dúvida que te segura? Comenta aqui embaixo a sua maior preocupação com os carros elétricos. Pode ser sobre o preço, sobre a recarga, sobre a durabilidade da bateria. Eu leio todos os comentários, e quem sabe a sua pergunta não vira o próximo vídeo do canal. Mas sabe o que é mais empolgante de tudo isso? O preço e o lançamento da Zero Série são apenas a ponta do iceberg. Porque o que a Honda está planejando para os próximos 5 anos vai muito além de um único carro. E essa visão de futuro é tão ambiciosa que chega a ser quase assustadora. Tudo bem.
Você chegou até aqui. E agora vem a parte que eu pessoalmente acho mais fascinante de toda essa história. Porque tudo que a gente conversou até agora, a bateria, a inteligência artificial, o preço, a rivalidade com Toyota e Tesla, tudo isso é apenas o capítulo 1. A Honda está escrevendo um livro inteiro. E o que vem nos próximos capítulos é algo que vai redefinir não só a empresa, mas a forma como o mundo inteiro se relaciona com o transporte. Vamos começar com os números. A Honda anunciou oficialmente que vai investir 65 bilhões de dólares em eletrificação e em tecnologias relacionadas até 2030. Para você ter uma ideia do tamanho desse número, é mais do que o PIB de vários países. É um compromisso financeiro que não deixa espaço para dúvidas sobre a seriedade da empresa. Não é uma aposta tímida. É uma declaração de que a Honda está disposta a transformar completamente o seu próprio negócio para dominar o futuro. Mas, onde esse dinheiro vai ser investido exatamente? A Honda dividiu essa estratégia em 3 frentes principais, e cada uma delas é mais impressionante que a anterior. A primeira frente é a produção de baterias de estado sólido. Você provavelmente já ouviu falar nessa tecnologia. As baterias de estado sólido são consideradas o santo graal dos veículos elétricos. Elas são mais seguras do que as baterias de lítio convencionais, sem risco de incêndio ou explosão. Elas carregam mais rápido, duram muito mais tempo e entregam mais energia no mesmo espaço físico. O problema é que ninguém ainda conseguiu produzir essas baterias em escala comercial de forma economicamente viável. A Toyota tentou. A Samsung tentou. Diversas startups bilionárias tentaram. E nenhuma chegou lá ainda. A Honda acredita que vai ser a primeira. A empresa tem uma fábrica piloto de baterias de estado sólido em operação no Japão desde 2024 e está projetando o início da produção em escala para 2027. Se conseguir cumprir esse prazo, a Honda vai ter uma vantagem competitiva que pode durar anos. Porque enquanto os concorrentes ainda estiverem usando tecnologia de bateria antiga, os carros da Honda já vão estar rodando com a próxima geração. A segunda frente é ainda mais audaciosa. A Honda está desenvolvendo o que chama de Honda Autonomous Work Vehicle, uma linha completa de veículos autônomos comerciais. Caminhões de entrega que dirigem sozinhos. Veículos de logística urbana sem motorista. Ônibus autônomos para transporte público. A Honda não quer apenas vender carros para pessoas físicas. Ela quer se tornar a espinha dorsal da mobilidade autônoma comercial no mundo inteiro. E tem parcerias confirmadas com empresas de logística no Japão, nos Estados Unidos e na Europa para testes em larga escala que já estão acontecendo agora. A terceira frente é a mais filosófica. E, de certa forma, a mais bonita. A Honda está desenvolvendo um conceito que internamente chama de Main Maximum Machine Minimum. A ideia central é simples mas poderosa. O carro do futuro deve ocupar o menor espaço possível da sua vida e entregar o máximo de valor possível. Isso significa veículos que se comunicam com a sua casa inteligente, que planejam rotas baseadas na sua agenda do dia, que fazem manutenção preventiva antes que qualquer problema apareça e que com o tempo se tornam tão integrados ao seu cotidiano que você mal percebe que estão lá. Como a eletricidade. Como a internet. Infraestrutura invisível que torna tudo possível. E tem um detalhe dessa visão de futuro que me arrepia quando eu penso. A Honda está desenvolvendo um sistema onde o seu carro elétrico pode funcionar como uma bateria reserva para a sua casa. Isso se chama tecnologia V2H, Vehicle to Home. Em momentos de falta de energia, apagão, ou simplesmente quando a conta de luz está cara, o seu Honda Zero Series pode alimentar eletronicamente a sua residência por até 3 dias completos com uma carga cheia. O seu carro deixa de ser apenas um meio de transporte e se torna parte da infraestrutura energética da sua família. Isso muda tudo. Agora pensa no quadro completo. Uma empresa que esteve fora da conversa principal sobre elétricos por anos. Que trabalhou em silêncio enquanto todos olhavam para outro lado. Que estudou cada erro dos concorrentes com atenção cirúrgica. E que agora emerge com um plano tão completo, tão bem executado e tão ambicioso que faz até os gigantes do setor recuarem e recalcular as suas estratégias. A Honda não está tentando competir com a Tesla. Ela está tentando redefinir o que um carro pode ser. Não está tentando vencer a BYD no volume de vendas.
Está tentando criar uma categoria completamente nova de experiência automotiva. E não está tentando convencer a Toyota de que estava errada. Está simplesmente mostrando, com fatos e com tecnologia, o caminho que o futuro vai tomar. A história da indústria automobilística está cheia de momentos em que uma empresa subestimada aparece com algo tão diferente que muda o rumo de tudo. A Ford com a linha de montagem. A Toyota com os híbridos. A Tesla com os elétricos de alta performance. E agora, silenciosamente, metodicamente, com a paciência característica de quem construiu motores confiáveis por décadas, a Honda pode estar escrevendo o próximo grande capítulo dessa história. A questão não é mais se a Honda vai ser relevante no mundo elétrico. A questão agora é até onde ela vai chegar. E por falar em futuro da mobilidade, você sabe o que está acontecendo com as baterias de estado sólido agora mesmo? Existe uma corrida secreta entre Japão, China e Estados Unidos para dominar essa tecnologia, e o país que vencer essa corrida vai controlar o mercado automobilístico pelo próximo meio século. Esse é o próximo vídeo do canal. E acredite, é ainda mais impressionante do que tudo que você acabou de assistir. Ativa o sininho para não perder. Até lá!